1 ao versículo 6, ele descreve um pouco da grandeza de Deus. Ele fala aquela questão dos céus, que declaram a glória de Deus. Ele começa a falar um monte de coisas da criação, externas, de como Deus pode falar com a gente de forma externa, mesmo que Ele não precise se revelar diretamente ao coração de um ser humano específico. E tem uma segunda parte, que começa no versículo 7 e vai até o versículo 11, que aí Davi começa a falar da lei de Deus, quão perfeita é a lei de Deus, que é aquela palavra de Deus que é aplicada especificamente para o nosso coração, para a gente, para cada um de nós individualmente. E aí é isso que o Salmo, ele diz, assim como um todo, o Salmo 19. Ele ensina que Deus fala com a gente exteriormente, com a criação dele, com as coisas externas, físicas que a gente pode enxergar. E ele fala com a gente interiormente, de uma forma pessoal, com a lei, com a palavra dele, que é a Bíblia hoje para a gente. E aí, diante disso, de toda essa contemplação do salmista, totalmente ali extasiado pela perfeição da palavra de Deus em todas as esferas da vida, cara, não há nada que ele queira mais do que limpar, do que apagar qualquer coisa que possa atrapalhar a atuação da palavra de Deus na vida dele. Esse que é o Salmo 19. É isso que tem a ver com a cura. Na nossa caminhada, existem alguns pecados que assombram a gente, sabe? Como se fosse aquela coisa assim, cara, que está atrás de mim. Tem alguns pecados que, mesmo depois que eu me converto, que eu consigo perceber que Jesus é a melhor coisa para mim, que a palavra dele é a melhor coisa para mim, parece que tem alguma coisa que fica entranhada que não sai da gente, sabe? Como se a gente não tivesse sido realmente curado daquilo ali, aquela coisinha específica que cada um de nós às vezes tem. Eu acho que muitos aqui passam por isso. Aquele pecado que parece que sempre volta a atormentar, sabe? A nossa vida. Às vezes a gente consegue até diminuir a frequência, mas a gente não para 100% com ele. Cara, e a gente vê num ponto que a gente precisa de uma cura verdadeira. A gente precisa de uma cura verdadeira. E aí só Jesus e a palavra dele podem curar a nossa vida quando a gente passa por isso. E aí o que a gente precisa fazer então, de fato? Quais são as atitudes que a gente precisa tomar para conseguir deixar para trás esse mal horroroso e seguir uma vida santa, agradável a Deus, curada de verdade? Esses versículos 12, 13 e 14 do Salmo 19, eles falam para a gente a resposta. A primeira atitude em busca de uma cura verdadeira é o desejo de viver uma vida sem pecado. Desejo. A gente precisa querer profundamente. A primeira coisa que a gente precisa fazer para realmente conseguir alcançar a cura para a nossa vida, para a nossa alma, de uma vez por todas, é a gente querer muito, é a gente se arrepender de forma verdadeira. Fica muito evidente nas palavras de Davi que a gente leu, cara, o quanto ele desejava viver sem pecado. Davi foi um homem que a Bíblia ensina para a gente que foi considerado segundo o coração de Deus, um homem que andava, que agradava Jesus, que agradava a Deus. Cara, isso é tão forte, intenso para ele, essa questão do pecado que, como a gente leu aqui nos Salmos, ele chega a pedir perdão até pelos pecados que ele desconhece. É uma parada tão forte, intensa, que ele fala assim, até dos pecados que eu não faço ideia que eu cometi, cara, me perdoa deles, perdoa por eles. A cura verdadeira começa com arrependimento. Cura necessariamente passa por arrependimento de verdade. Então precisa existir no nosso coração um real desejo de a gente tomar uma decisão. E aí você percebe a palavra que eu estou usando aqui, decisão. Cara, não é só um sentimento. Não é só aquele sentimento de tristeza, quando a gente comete alguma coisa ruim. A gente precisa tomar uma decisão. Pensa só no exemplo. Pensa que a sua mãe ama ver a casa limpa, arrumada, bonita, daquele jeitinho que só a mãe sabe, né? Toda mãe eu acho que é assim. Eu não conheço uma mãe que gosta de ver a casa bagunçada, assim. Nunca vi disso na vida. E aí, cara, toda vez que a sua mãe entra no seu quarto, você é um cara que às vezes não gosta muito de arrumar o teu quarto, mas toda vez que ela entra no seu quarto, então, ela fica triste porque ela vê aquela bagunça, aquela coisa horrorosa. E aí você, para agradar a sua mãe, você fala, poxa mãe, me perdoa, me desculpa pelo meu quarto estar assim. Porque você, no fundo, você quer agradar a sua mãe também, mas você não tem o menor saco, paciência de arrumar o teu quarto. Cara, aí você vai e pede perdão para sua mãe e tal, aí no dia seguinte, a sua mãe entra e está de novo aquela bagunça. Você acha que você se arrependeu de verdade? Cara, você teria se arrependido se você realmente tivesse feito aquilo que deixasse ela feliz de verdade. A tristeza, ela faz parte do arrependimento, mas ela é só uma parte. Sabe aquela coisa, quando você peca, você sente aquela tristeza e fala, Deus me perdoa. Cara, a gente precisa de fato sentir essa tristeza, faz parte do arrependimento, mas ela é uma parte. Depois da tristeza tem que vir uma outra parada, cara, que é tomar uma decisão, uma atitude. A palavra arrependimento, ela é da origem grega, ela é metanoia.
Metanoia significa conversão, mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitude. É isso que significa arrependimento. A gente precisa ficar triste, mas precisa tomar uma decisão e mudar. E para isso a gente precisa desejar com todo o nosso coração, a gente precisa querer com muita vontade. É muito difícil o arrependimento, uma mudança de atitude realmente, sem o real desejo de mudar. E aí, a segunda atitude em busca da cura verdadeira é a confissão do pecado cometido. Cara, a Bíblia ensina para a gente que a gente precisa confessar os nossos pecados para Deus para ter o perdão dele. É legal que em outro salmo, o mesmo Davi, o Salmo 32, versículo 3 e versículo 5, ele fala sobre isso aqui. Diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Cara, logo, para a gente ser curado, a gente precisa confessar. A gente precisa confessar. E qual é a ideia de confessar? Confessar é reconhecer. Confessar é você reconhecer aonde falhou. E por que a gente precisa reconhecer? Às vezes essa ideia traz um pouco aquela coisa assim, parece que Deus é sádico, né? Ele quer que você reconheça, que você volte naquela parada e pense de novo. Mas não, cara, reconhecer faz a gente aprender o que é errado. E por causa disso a gente não vai mais repetir aquilo. Reconhecer é reconhecer, é você conhecer novamente, é você voltar naquele lugar onde você falhou, você volta naquilo, você olha de novo, você vê, você reconhece que aquilo realmente é uma falha, é um pecado, e você fala: caramba, isso aqui realmente é errado, então eu não vou mais fazer isso. É isso que é reconhecer. E a gente faz isso quando a gente confessa o nosso pecado. A gente faz assim. Visto de uma outra forma, reconhecer o pecado faz a gente entender que o único a quem a gente deve toda a nossa devoção é Jesus. É o único que a gente deve agradar com toda a nossa vida. Tem um outro texto de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que ensina a gente a confessar os nossos pecados também aos nossos irmãos em busca de cura. Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Cara, muito legal que Tiago ensina aqui que a gente deve orar um pelos outros depois da confissão, para a gente conseguir ser curado. Ou seja, ele dá aqui uma certeza que a gente não consegue às vezes fazer isso sozinho. Eu sei que esse texto aqui de Tiago, eu dei uma estudada a fundo nele, ele fala a respeito de cura, de enfermidade física, tá? Mas eu acho que por analogia a gente consegue trazer isso também para o contexto da cura espiritual, para aquela coisa da gente conseguir deixar um pecado para trás. E é legal esse ponto de vista porque a gente aprende que o processo de cura, ele requer unidade. Ele ensina para a gente que a gente precisa de unidade. Eu preciso do outro, eu preciso de um amigo, de um companheiro, para me ajudar a deixar um pecado para trás. Cara, ter um amigo, ter um irmão que a gente confia para poder confessar o nosso pecado, cara, uma experiência libertadora. Eu lembro de, há muito tempo atrás, assim, que eu tinha uma parada que eu precisava, sabe, estava diante de Deus, assim, aquilo me consumindo, e eu lembro que eu chamei um amigo meu para conversar, para falar, para abrir o meu coração, cara, e aí, quando eu falei aquilo, ele foi e me contou também que ele passava pelo mesmo problema, e a gente combinou de orar junto um pelo outro. Olha que coisa maneira. Ter um amigo que você possa confessar, que você possa expor a sua vida, alguém que você realmente confie e que vocês combinem de orar juntos, um orando pelo outro em busca da cura. O texto de Tiago ensina isso para a gente, ele liga a oração à cura, sendo que isso só pode acontecer depois que a gente expõe o problema num espírito de confissão, de confessar, de reconhecer onde eu errei, onde eu falhei. Cara, para a gente ser curado, a gente precisa confessar o nosso pecado a Deus e a um irmão que a gente confie, para que ele ajude a gente nesse processo, para que ele ore pela nossa vida. A terceira atitude em busca de uma cura verdadeira é a entrega da nossa vida a Jesus. Cara, somente Jesus pode trazer essa cura para a nossa vida, isso é um fato. Ainda que eu deseje, ainda que eu confesse, só isso não vai resolver. A gente dá início ao processo quando a gente toma essas atitudes, mas só Jesus pode trazer cura de verdade, cara. A questão é que Ele só vai trazer essa cura depois que a gente desejar com todo o nosso coração, e depois que a gente confessar. A gente precisa entregar a nossa vida totalmente para Jesus. É impossível a gente se ver diante de Cristo, desejando mudar, reconhecendo o nosso erro numa confissão sincera, e manter uma vida sem entrega, sem dedicação, sem devoção. Uma vida entregue a Deus é uma vida curada de verdade.
E é legal que ao mesmo tempo em que a entrega é a consequência final, né, de uma vida realmente curada, ela também é o que ajuda a gente a se manter curado. Se a gente se entrega pelo reino, por Cristo, cara, a gente vai ter muito mais êxito na nossa cura. Além disso, a entrega vai ajudar a gente a manter essa cura enquanto a gente caminha. Cara, eu lembro, há muito tempo atrás, quando as células começaram aqui na Igreja Oceânica, eu era, acho que, sei lá, estava acabando a adolescência, entrando assim na juventude, acho que foi uns 10 anos atrás, assim. Eu lembro que tinham 2 células de adolescente meio jovem, assim. A gente lá atrás, no inicinho mesmo, eu liderava uma dessas células, e eu lembro, cara, como que isso me ajudava, assim, na minha caminhada. O fato de eu estar à frente ali de uma célula, como que eu, sabe, tinha, assim, um temor, assim, no meu dia a dia, na minha vida. Eu prestava atenção em cada detalhe das minhas atitudes, eu tomava cuidado, assim, sabe, para não pecar, para estar diante de Deus. Cara, entrega, você se colocava diante de Deus para ajudar lá a igreja, para ajudar a célula, para ajudar o reino, e aquilo ali ajudava muito, porque você queria que aquilo ali desse certo, a sua célula, que ela crescesse, que ela fosse cheia da presença de Deus. Entrega verdadeira. Cara, a entrega pessoal ajuda muito no processo da cura. E é legal que é uma parada que se retroalimenta. Enquanto a entrega te ajuda a deixar a cura e tal, ao mesmo tempo que você está entregue, você também consegue viver curado e consegue mesmo se dar para Deus e para o reino, cara. Para a gente ser curado, a gente precisa desejar, a gente precisa confessar, a gente precisa se entregar. E aí, quais são as aplicações? Como que a gente traz isso para a nossa vida no dia a dia? A primeira delas, eu acho que é uma coisa assim, meio que óbvia, mas, cara, se a gente tem um real desejo de mudança, a gente precisa reconhecer o nosso erro e confessar, então. Primeiro, cara, se coloca diante de Deus, confesse para Ele vai perdoar você. Mas em segundo lugar, procura alguém mais maduro na fé, alguém que você confie e confesse com o intuito dessa pessoa orar por você e orar pela sua vida. Cara, não precisa ter medo de fazer isso. Eu sei que todo mundo aqui já passou por alguma situação vergonhosa, alguma situação triste na vida, alguma situação suja, sabe, que você não gosta nem de lembrar. Mas, cara, fique em paz, sabe? Procura alguém, coloca isso. A Bíblia, ela expõe de uma forma muito clara a humanidade das pessoas. Cara, Jesus conhece já o nosso coração. Ele já sabe todos os problemas que a gente passa. Cara, olha só, por exemplo, Paulo. Cara, Paulo vivia uma vida, cara, totalmente entregue a Jesus. Ele, no momento, ele fala que valia a pena morrer por Jesus, que morrer por Jesus era lucro. E aí, em outro momento, Paulo escreve lá em Romanos 7:19, quase que um desabafo dele. Cara, porque o bem que eu desejo, esse não é o que eu faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Paulo falou isso aqui. Cara, todo mundo é humano. E Deus sabe disso. Eu sei que é difícil em alguns casos a gente conseguir confessar. Às vezes a gente tem muita vergonha do nosso erro, mas a gente precisa confessar para que a gente reconheça onde a gente errou e que a gente consiga mudar. Esse que é o intuito, cara. E para que a gente também tenha alguém que ajude a gente em oração, que persevere pela nossa vida, que ajude a gente, que depois pergunte, cara, como é que você está? Cara, Deus criou a gente com uma espécie de sistema que, assim, é como se a gente precisasse confessar, sabe? Para ajudar mais na cura, do que se fosse o contrário. A segunda aplicação, cara, vamos entregar a nossa vida de verdade, cara. Se dedique ao reino. Ao reino, isso engloba todas as tarefas. Assim, se dedicar ao reino significa, cara, a gente se entregar lá na nossa célula, aqui na igreja, para as paradas que são feitas aqui. Significa a gente se entregar no nosso trabalho enquanto a gente vive. Significa a gente conseguir falar de Jesus para os nossos amigos, em todas as coisas que a gente faz. Cara, se comprometa, entregue devoção, sabe? Devoção. Uma vida dedicada a Deus, uma vida devota a Jesus. Cara, ao mesmo tempo que a entrega é a consequência final de uma vida realmente curada, ela é também o que ajuda a gente a se manter curado. Em algumas situações, cara, a gente tem medo de errar no caminho. Eu lembro de um amigo há muito tempo atrás também, que falou para mim, cara, eu não vou fazer as paradas de Deus agora não. Tem muita coisa para viver ainda. Lá na frente, eu me preocupo mais com isso, que aí eu vou ter menos tempo de vida, e eu volto a pensar nessas coisas de Deus. Cara, a gente tem a tendência a condenar esse tipo de atitude das pessoas, quando a gente conhece as coisas do reino. Cara, mas quantas vezes a gente mesmo não age assim? Sabe, toda vez que a gente não se compromete, por exemplo, com a nossa célula, a gente está agindo com uma postura de quem ainda tem muitas outras coisas para viver. Toda vez que a gente não se interessa em servir na igreja, a gente está vivendo como, eu tenho outras coisas ainda para viver, depois eu preste atenção nisso. Toda vez que a gente não participa de alguma atividade proposta aqui, cara, na Oceânica, a gente está vivendo como quem tem esse sentimento aqui, eu tenho muitas coisas ainda para viver, depois eu penso nessas coisas. Cara, tudo que a gente pensa aqui no Gol, na Oceânica,
São meios de a gente colocar todo mundo para servir, a galera para servir. Tem várias coisas que a gente está pensando aí ao longo desse ano e para o ano que vem também, que a gente quer criar milhões de ministérios para todo mundo ter alguma coisa para fazer aqui, cara, para servir, para estar junto. E ao mesmo tempo isso é maneiro, porque ao mesmo tempo a gente consegue curtir a nossa juventude também, com nossos amigos, com as pessoas que a gente ama. Cara, e viver assim é bom demais, viver assim é muito maneiro. Cara, se entregue, leia a sua Bíblia todos os dias, ore todos os dias. Cara, tanto nos momentos rotineiros quanto nos momentos a sós. Esses dois momentos, os rotineiros, aqueles em que a gente está no ônibus, andando, caminhando, e aquele em que a gente vai para o nosso quarto sozinho, se coloca diante de Deus, esses dois momentos são super importantes para a nossa vida. A gente precisa disso para realmente ser curado de verdade, cara. Em Mateus 5,3, Jesus diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Tudo que foi falado aqui essa noite diz respeito à cura. A gente buscar uma cura verdadeira diante de Deus. Mas sabe qual é o principal objetivo da gente buscar uma cura verdadeira? É a gente conseguir viver isso aqui que Jesus falou. É a gente ter uma vida que dá sabor. A gente precisa buscar uma vida verdadeira, cara, curada diante de Deus, para que a gente tenha sabor, para que a gente seja utilizado para o reino. Moody, que foi um dos grandes heróis da fé, ele fez um comentário da Bíblia inteira, e no comentário que ele faz sobre esse texto específico, desse versículo 13 de Mateus 5, ele diz isso: se isso pode acontecer quimicamente, é assunto controvertido, essa questão do sal perder sabor, né? Tinha uma discussão nessa época, de, será que o sal realmente perde sabor? Aí Moody fala, cara, se isso pode acontecer quimicamente, é um assunto controvertido. Entretanto, a ilustração de Cristo pode ser hipotética para mostrar que essa anomalia é um crente inútil. Cara, se o sal perde sabor ou não, eu não sei, mas se essa anomalia realmente acontece, foi uma figura usada por Jesus para realmente mostrar, cara, que coisa louca seria um cristão perder o sabor. Deu para entender? Por isso que a gente precisa de cura, cara. Assim como um sal sem sabor é inútil, um cristão que não vive, como foi chamado para viver, é inútil. É inútil. Você consegue imaginar uma vida inútil. Daí, cara, existe a necessidade urgente da gente curar tudo que afasta a gente da presença de Deus. Quando a gente busca a cura verdadeira da nossa alma, a gente entende que a nossa vida tem uma missão muito maior do que somente a gente viver para a gente mesmo. Cara, olha só, eu trouxe aqui duas coisas. Não é uma ilustração, que coisa maneira não, mas é uma ilustração assim, para a gente entender mais ou menos. Jesus fala que a gente é o sal da terra. Eu trouxe aqui um saleiro lá de casa para tentar fazer isso. É o sal. Aí, cara, isso aqui é um sal verdadeiro. Aí tem um pouquinho de sal aqui, certo? É para a gente ser assim. Mas existem também aquele sal que perde o sabor. Finge que isso aqui é um sal sem sabor. Isso aqui é um monte de farinha de trigo. Mas imagina que isso aqui fosse um sal sem sabor. Tem o sal com sabor. Tem o sal sem sabor. A gente olha para isso aqui e tem muitas igrejas que são assim, cara. Cheia de gente, cara, que maneiro. A gente olha e fala, caraca, que maneiro, quanta gente, meu irmão, tá bombando, tá voando. Às vezes a gente mesmo, eu acho maneiraço uma igreja assim, cara, cheia de gente, irada. Cara, olha quanta gente nessa igreja. Sacou? Mas, cara, tá cheio de sal aqui que não serve para nada, que você não consegue colocar em lugar nenhum, que não vai salgar, que não vai ter a menor utilidade. Jesus fala que isso aqui para ele, cara, não adianta de nada. Não adianta de nada. A gente viver assim. Cara, Jesus Cristo salvou a minha vida e salvou a sua vida por um propósito. Por um propósito, para que a gente fosse sal, para que a gente não fosse isso aqui. Para que a gente fosse sal de verdade. Sal que dá sabor. Sabe? As propriedades químicas do sal, eu não conheço todas elas. Mas, cara, o sal de verdade, eu sei que pelo menos ele salga. Vocês estão rindo, mas olha só, vou contar uma parada para vocês. Eu tenho uma esposa que eu amo, que eu acho ela linda, e que eu amo estar com ela todo tempo, mas lá em casa a gente tem um sério problema. Cara, eu gosto das coisas salgadas, sabe? E às vezes, ela faz, mas para ela tá maneiro, tá bom. E eu gosto das coisas com sal. O sal, ele faz isso, ele salga. Ele dá sabor, pelo menos para mim, assim. O sal, ele dá sabor. Às vezes eu pego uma carne sem graça, você bota um pouco de sal, ela já fica maravilhosa. Só que se a gente
tem alguma coisa na nossa vida que precisa de cura e não busca a cura verdadeira, a gente fica isso aqui, ó. Um monte de sal que não serve para nada. Não serve para nada, para nada. Cara, eu e você precisamos viver uma vida curada de verdade para que a gente tenha sabor e o mundo prove e o mundo conheça esse sabor. Por isso a gente precisa ser sal de verdade, por isso a gente precisa curar tudo que atrapalha a gente. E se a gente não for curado de todo e qualquer pecado, a gente vai perder sabor de verdade, a gente não vai servir mais para nada. A gente precisa buscar uma cura verdadeira para a gente viver a vida plena que Jesus sempre quis. Queridos, a gente precisa desejar, querer com todo o nosso coração, se arrepender de verdade. A gente precisa confessar o nosso pecado para Deus e para alguém que possa orar pela gente, possa acompanhar a nossa vida. E a gente precisa se entregar pelo reino. Quando a gente se entrega, a gente vai ter muito mais êxito na luta contra o pecado. E aí, depois disso, a gente consegue viver uma vida que dá sabor. Uma vida que é sal de verdade. Amém? Cara, se você deseja viver assim, feche o seu olho, abaixa a sua cabeça. A gente vai fazer uma oração. Se coloca diante de Deus, fala com Ele assim: Senhor, eu quero ser sal. Senhor, aquilo que tem na minha vida que precisa de cura. Se você quer ser curado, querido, guarda isso no seu coração e coloca diante de Deus e fala: Senhor, me ajuda nesse processo, eu quero ser curado de verdade. Senhor, muito obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por você ter falado ao nosso coração. Obrigado porque você está nesse lugar, Pai. Muito obrigado porque a gente pode ouvir a sua voz, a gente pode abrir a sua palavra, a gente pode ler, Senhor, coisas maravilhosas que trazem vida para o nosso coração. Coisas maravilhosas, Senhor, que trazem mudança, que fazem a gente viver mais perto de Jesus e ter a certeza da eternidade do seu lado, Senhor. Como você é maravilhoso, Pai. Como você é maravilhoso. Senhor, se existe alguma alma aqui, Senhor, que precisa de uma cura verdadeira, Senhor, vem com seu Espírito e traz a cura, Senhor. Traz o desejo de mudar, Senhor. Ajuda a gente a confessar diante de você e confessar diante dos homens para que eles orem, Senhor, e para que haja cura verdadeira. E ajuda a gente a se entregar pelo seu reino, Senhor, com toda a nossa vida, com todo o nosso coração, com todo o nosso amor, com toda a nossa devoção, Senhor. Para isso que a gente existe, é para isso que a gente foi criado, é para isso que a gente foi chamado e é para isso que a gente foi salvo. Então, Senhor, dá para a gente esse ministério, coloca isso na nossa mão e ajuda a gente a viver, Senhor, com essa entrega, Senhor. Ajuda a gente a viver com esse desejo de agradar você em tudo que a gente fizer. Ajuda a gente a ter uma atitude de quem ama você, Jesus, de quem quer você com todo o coração, com toda a vida, com toda a alma, Pai. Senhor, vem com o seu mover, Pai, sobre o Gol, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos jovens da Oceânica, Senhor. Que a gente viva um avivamento de verdade, desperta o nosso coração. Prepara a gente, Senhor, para o seu mover maravilhoso, Pai. Que muitas vidas sejam salvas nesse lugar, que muitas almas te conheçam verdadeiramente aqui, Senhor. Que muitas pessoas possam querer, Senhor, se comprometer com você nesse lugar, Pai. Ajuda a gente a ser um movimento, Pai, uma igreja que se movimenta, uma igreja que vive o seu evangelho todos os dias, Senhor. Por favor, faz com que a gente não perca o sabor, Pai, nunca, 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 Senhor. Toma a nossa vida nas suas mãos para a sua glória, Jesus. No seu nome que eu oro, Pai, amém, amém.